Esse vídeo trata do segundo fórum da disciplina de administração de materiais, trata sobre just-in-time e compras. Bom, o que é que nós precisamos entender com relação a essas duas temáticas e como é que nós podemos fazer para relacioná-las? Os estoques, eles são utilizados pelas organizações como amortecedores, ou seja, à medida que essa demanda ela sobe ou cai, os estoques seguram essa estrutura de vendas para que não haja, por exemplo, ruptura de estoques, ou seja, você zerar o estoque e de repente perder venda, e também não trabalhar com estoques em excesso, porque nós temos que ter consciência que estoque é dinheiro, tá? Então não há porquê nós travarmos tanto dinheiro em estoque se ele não vai ser utilizado. Bem, daí surge também outras dificuldades quando se trabalha com estoques em excesso. Fora a alocação excessiva de capital, esse capital pode fazer falta de repente lá no caixa ou em outras estruturas que precisam de aporte financeiro. Temos também a situação onde o excesso de capital empregado em estoques, consequentemente, gera um excesso de espaço físico ocupado. Então, de repente, surgem lançamentos no mercado, surgem produtos novos e você não tem espaço para a amostra desses produtos em função de excesso de estoque. Então aí há necessidade de limpeza de canal de vendas, você retirar produtos da frente de loja para poder alocar produtos novos. Então é uma situação onde o excesso de estoques ele é prejudicial. Bem, o just-in-time ele entra um pouco nesse contexto. A ideia do just-in-time é combater desperdícios, certo? Então, que tipo de desperdício? Toda atividade que consome recursos e que não agregam valor são considerados desperdícios. Então, por exemplo, se você tem uma situação onde o estoque ele é excessivo, quer dizer, você está alocando um recurso no estoque e o seu potencial de venda não é compatível com aquilo, você está trabalhando com um recurso desperdiçado. De repente você poderia pegar aquele dinheiro e empregar numa outra categoria de produtos para daí tentar conquistar mais mercado. Então, o just-in-time ele entra dentro dessa perspectiva de eliminar esses excessos. A produção antecipada, ou seja, você antecipar uma produção esperando estimando uma expectativa de venda daqui a 3, 4 meses, a não ser que você tenha um ciclo muito longo de produção, o que é que você está fazendo na realidade? Você está trabalhando com excedente de produção, muitas vezes você está forçando um pouco mais o setor de produção e você vai ficar com um certo excesso de produtos acabados, e esses produtos acabados não vão estar girando. Então isso daí demonstra de certa forma um erro de cálculo, um erro de previsão de demanda, e isso gera um desperdício na alocação desse recurso e nesse espaço físico que está sendo ocupado. Erros de produção, refugos de produção, materiais em excesso, todos são elementos combatidos pela filosofia de just-in-time. O que a gente chama de filosofia? Na realidade, just-in-time surgiu não como uma filosofia, surgiu como uma forma de se trabalhar, principalmente das empresas orientais, de se trabalhar, e a ideia é que são empresas, por exemplo, que não têm tanto espaço para trabalhar, que não têm tantos recursos, então daí elas precisavam gerenciar melhor isso e trabalhavam basicamente com aquilo que ia sendo vendido para não ter excesso em estoque. Então isso hoje, a ideia do just-in-time na realidade saiu de uma perspectiva apenas de produção e uma perspectiva apenas de administração de materiais para uma filosofia de trabalho. Então isso já entra em outros aspectos das empresas que não sejam apenas aspectos ligados à produção e à logística. Se o just-in-time
expõe que estoque é desperdício, o que nós podemos fazer? Tá? A administração de materiais entra nesse contexto para garantir que os estoques que as empresas possuem dentro daquele período sejam efetivamente utilizados ou exclusivamente o que elas vão precisar para aquele determinado período de tempo. Bom, veja que aí nós precisamos da ideia do nosso primeiro assunto, que foi o de previsão de demanda. Não tem como nós tentarmos trabalhar sem excessos, sem visualizarmos uma certa demanda futura. Então, a ideia do Just in Time ela tem uma intimidade com a formatação de previsões de demanda. Isso muda também a formatação de compras, né? A ideia de possuir estoques, aquilo que efetivamente vai utilizar. Bem, dentro desse contexto de se trabalhar de forma enxuta, compras têm uma participação fundamental nisso. Bom, se a empresa comprar errado, ela vai ter dificuldades? Veja o exemplo da empresa comercial. Uma empresa que compra errado, o que seria comprar errado? Comprar por um preço acima do que o mercado está disponível a absorver, comprar um produto que não é compatível com o que o consumidor está querendo, você vai gerar uma dificuldade muito grande para o setor de vendas. Então, o setor de vendas vai receber aquele produto, em função de uma compra mal feita, ele vai ter dificuldade em trabalhar de forma competitiva com aquele produto que está sendo disponibilizado a ele. Então, compras, além desse aspecto fundamental para qualquer tipo de organização, compras, basicamente, ela se programa para comprar alguma coisa numa determinada quantidade para um determinado período. Visualize que a ideia de período tem tudo a ver com a perspectiva de previsão de demanda. Então, os produtos, na realidade, quando você calcula a previsão de demanda, nós temos a situação que cada produto gera uma demanda ou tem uma previsão de demanda diferente. Então, existe aí uma dificuldade, muitas vezes, das empresas de pequeno porte gerenciar uma certa quantidade de produtos em função desses pontos de previsão de demanda serem diferenciados, mas precisamos visualizar que sem essa perspectiva de compras, sem essa organização de compras, a dificuldade para o setor de vendas, para o setor de produção pode ficar um pouco mais severa. Aí você pode estar se perguntando a seguinte coisa: a empresa tem liberdade para escolher a forma como quer comprar? Bem, nem sempre. Então, isso daí vai depender muito do tipo de produto, do tipo de empresa, do porte da empresa. Então, quais formatos possíveis nós temos aí para o setor de compras? Existe aquele setor de compras, ou existe aquela estrutura de compras que tem acesso ao seu fornecedor a qualquer tempo. Então, por exemplo, você que tem um pequeno comércio, você pode pegar seu transporte e ir ao distribuidor e adquirir o produto para ser vendido dentro do seu comércio. Então, a qualquer hora você pode ir lá e adquirir o seu produto, você vai ter ele disponível. Note que é diferente daquele comerciante que recebe uma vez por mês, ou uma vez a cada quinzena, um representante de vendas. Veja que são formas de comprar diferente, que geram uma necessidade de compra, de volume de compra também diferenciada. Então, à medida que você tem acesso direto ao seu fornecedor, você pode, por exemplo, se dar ao luxo de comprar numa quantidade menor e numa frequência maior. É diferente, por exemplo, da visita do representante, na qual eu só faço a compra naquele momento, e naquele momento ali eu já tenho que fazer uma compra estimando no mínimo 15 dias, que é quando ele vem visitar novamente. Tá? Então, as compras via internet, algumas estruturas de compras onde se negocia desconto por volume. Então, visualize que são formas de comprar diferentes que geram dificuldades financeiras, de alocação financeira diferente, e daí a forma como as empresas gerenciam os materiais também tem que ser diferenciada.